Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cuidado do Alto. Um momento especial para olharmos para dentro sem tirar os nossos olhos do alto. Hoje vamos continuar o nosso estudo do livro de Provérbios. Hoje vamos ver o versículo do Provérbios, capítulo 9, verso 10, que diz assim: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Hoje nós vamos nos aprofundar nesses dois pontos, temer a Deus e conhecer o Deus Santo, e entender e tirar alguns aprendizados a respeito do nosso bem-estar. Temer a Deus. Quando reconhecemos quem somos, temer a Deus é sobre reconhecer quem nós somos, o nosso tamanho e o tamanho de Deus também. O tamanho de quem Deus é na nossa vida. A gente descobre, quando a gente teme a Deus, algo que afeta diretamente o nosso bem-estar. A gente descobre que a nossa vida não é simplesmente para o nosso prazer, mas que fomos criadas com um propósito. E reconhecer que temos um dono, um Criador, nos traz clareza do propósito pelo qual Ele nos criou. E Ele quer nos dar essa clareza, porque Ele nos criou, Ele é a fonte, Ele que sabe qual foi o propósito pelo qual nos criou. Entender o propósito nos traz bem-estar. Saber que nossa vida é feita com um propósito, que nós não estamos aqui, nossa vida não é simplesmente para que nós sejamos felizes e estejamos satisfeitas e sentindo plena, mas é para cumprir um propósito muito maior. Às vezes, a gente precisa, na verdade, aceitar a fase em que estamos vivendo. Porque a gente fica tentando entender ou buscar fora, né? Qual que é meu propósito? Eu vou fazer um curso para descobrir meu propósito, eu vou fazer tal coisa, que eu quero viver meu propósito. Qual é meu propósito? Quando nós esquecemos de olhar para a nossa realidade, o que vivemos no agora? Onde Deus permite que você esteja hoje e o que Ele tem colocado em nossas mãos nesse momento faz parte do nosso propósito. O propósito que é tão buscado hoje em dia não é algo estático. O seu propósito é enviar uma mensagem para fulano. Seu propósito é criar um grande projeto para tal coisa. Não é algo estático. Não é uma única coisa para o resto da nossa vida. Mas também não é algo genérico para todo mundo. O propósito de todo mundo é esse. Embora a gente queira se encaixar em alguns cubos, em algumas caixinhas que a gente acredita ser pra gente. Já deve ter acontecido com você. De você se perguntar assim, poxa, mas as pessoas da minha idade, as pessoas do meu círculo de amizade, estão tudo fazendo X coisa. Nossa, ou então, eu tinha expectativa de nessa idade estar vivendo de X forma. E a gente quer se encaixar em vários quadradinhos. E a gente esquece de olhar para a nossa realidade. Espera, mas qual é a minha realidade de hoje? Porque se a gente sempre quisesse encaixar em quadradinhos, em cubos, em lugares que não nos cabe, que não tem a ver com a nossa realidade, com a fase que nós estamos vivendo hoje, nós vamos ficar ausentes da nossa realidade. A gente corre o risco de deixar de cumprir o propósito de Deus para esse momento da nossa vida. Que senão a gente fica sempre reclamando que a gente não tem o que o fulano tem, que tem a nossa idade, que é próximo da gente. A gente reclama porque talvez, às vezes até a gente tem mais do que a gente esperava ter. E a gente reclama por isso, porque a gente fica, poxa, mas qual é o meu propósito se eu já tenho isso? E a gente deixa de olhar para o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Então aceite que Ele é o seu Deus. Temer o Senhor, aceitar que Ele é o nosso Deus e principalmente que Ele é o nosso Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós. E mesmo que aos nossos olhos não pareça bem ser o melhor, porque a gente fica, mas será que é isso mesmo? Poxa vida, Deus me deu 2 crianças pequenas, eu vivo essa fase hoje. Eu não consigo dedicar 70% da minha energia para os projetos que tem, para o projeto do autocuidado, do cuidado do alto, para meus atendimentos,
para criação de conteúdo, não consigo. O que eu consigo é uma porcentagem bem menor do que isso. Então eu faço com o que eu tenho. Eu faço o melhor com o que eu tenho. E eu entendo que a maior parte da minha energia hoje vai estar direcionada para minhas 2 crianças pequenas, porque elas exigem muito mais de mim nesse momento inicial de vida. Entende? É aceitar a nossa realidade que a gente está vivendo hoje. Assim como eu não posso me cobrar viver uma realidade que minhas amigas que são mães de crianças maiores, crianças que já são mais independentes, estão vivendo. Eu não posso me cobrar estar fazendo academia, ou enfim, seja lá qual for a situação, que não caiba dentro da minha realidade. E só você sabe como funciona a sua realidade, só você sabe o que Deus colocou nas suas mãos. E muitas vezes a gente está deixando de cumprir o propósito de Deus porque a gente está ou esperando algo acontecer, ou esperando a fase mudar, ou esperando as coisas mudarem, e a gente deixa de fazer com o que a gente tem hoje, ou a gente está reclamando por não ter. Temer a Deus é aceitar que Ele é o nosso Deus e que a vontade dEle é o melhor para nós. Reconhecer isso é abraçar a nossa realidade. Abraçar e sim, transformar na medida do possível, melhorar, usar o tempo que a gente tem, ser útil para o reino de Deus dentro da nossa realidade. Quando a gente olha para conhecer o Deus Santo, que esse versículo fala, a gente pode ir a fundo, né? Entendendo melhor o que é esse conhecimento do Deus Santo. Vamos pegar a palavra santo. Santo significa separado, consagrado, sagrado, separado do uso comum, limpo, puro, sem pecado. 1 Pedro 1,16 diz: sejam santos porque eu sou santo. Conhecer o Deus Santo nos leva a mudanças, nos leva a entender que não dá para viver do mesmo jeito, que tem coisas que precisam mudar, que sempre, constantemente nós precisamos estar nos olhando, checando, estando diante do Deus Santo, que vai nos limpar, nos purificar e nos ajudar a prosseguir e acertar dia após dia. A gente aprende que não dá para parar de aprender. Moisés precisou tirar as sandálias, pois o lugar que estava era santo. Uma atitude de humildade que mostra o reconhecimento de que Deus é infinitamente maior e soberano do que nós. E isso exige de nós, muitas vezes, a humildade, de se despir do que somos ou do que aprendemos até aqui e renovar nossa mente. Renovar nossa mente com a verdade dele. Conhecer o Deus Santo é se revestir de humildade, se colocar em posição de aluna. É ter sede de aprender. É entender que precisamos nos livrar de algumas coisas, que precisamos nos encher de outras. E o que é? A gente precisa ter essa sede de, Senhor, para essa semana, o que eu preciso me livrar? O que está atrapalhando a minha vida? Isso é cuidar da nossa saúde. Isso é investir no nosso bem-estar. O que eu preciso me livrar e do que eu preciso me encher? Logo que eu comecei meu relacionamento com Deus, eu vivi uma semana extraordinária, assim, cheia da palavra de Deus, orei muito. E logo depois eu vivi uma semana tão desafiadora, onde eu não estava conseguindo organizar meu tempo para meditar, para ler a Bíblia. E eu conversando sobre esse assunto com uma amiga mais espiritual, ela disse, Grace, a gente precisa se encher diariamente. Não é porque você teve uma semana cheia que você pode cruzar os braços e esperar que vai ter um mês incrível e cheio de Deus. A gente precisa estar na sua presença diariamente. A pergunta que deve nos acompanhar todos os dias é: o que o Senhor quer me ensinar com essa situação? Seja lá qual for a situação, pergunte o que o Senhor quer me ensinar com isso, Deus. A gente precisa ter sede de aprender com o Senhor. Nas situações cotidianas, Ele quer nos ensinar muito. Aprender com Ele sobre a fase que estamos vivendo, os desafios que estamos vivendo. Precisamos ser humildes, ter atitude de humildade e aprender com Deus Santo. Precisamos ter um tempo diferente também.
Para o nosso bem-estar, a gente precisa, muitas vezes, fazer atividades diferentes, sem aquela cobrança diária, sem ser mais uma atividade do checklist. Dentro dos versículos que falam sobre santidade, sobre santo, em Êxodo 28 diz: guarde o sábado, que é um dia santo. O Deus Santo nos convida para encontros santos com Ele. Muitas vezes, investir no nosso bem-estar vai ser fazer pausas durante o nosso dia para contemplar. Minutinhos, não precisa ficar 1 hora fazendo não. Pausas para contemplar, olhar para o céu enquanto você bebe um copo d'água, se conectar com a criação de Deus. E sim, gente, mesmo eu que moro aqui no meio de uma floresta, coisa mais linda, no meio do mato, às vezes eu esqueço disso, às vezes a cabeça está tão cheia, tanta preocupação, tanta coisa, tanta rotina intensa e tudo, tanta demanda, que eu simplesmente esqueço. Tô aqui, tô no meio da floresta, no meio de coisa, mas eu esqueço de olhar, de parar, de contemplar. Aí não adianta de nada ter. Se a gente não para, se a gente não desfruta, se a gente não se permite contemplar tudo que Deus criou, inclusive as pessoas. Muitas vezes a gente precisa parar e olhar no olho. Às vezes eu tenho que parar e olhar no olho dos meus filhos e brincar, e beijar, e tocar neles, olhar no olho e dizer que amo. Isso faz uma diferença enorme se eu investir no nosso bem-estar. Às vezes falar com uma amiga, tomar um café, olhar para o céu, pisar na grama. Precisamos também criar momentos especiais. Os sacerdotes usavam roupas especiais para acessar o lugar santo. Às vezes a gente precisa preparar um ambiente, tornar um momento especial. Às vezes com uma música, às vezes ao ar livre, cantando ao ar livre enquanto a gente passeia com nossos filhos. Não sei, mas crie um momento especial para estar na presença de Deus, honrando a sua santidade. Eu sei que não é sempre que conseguimos um tempo a sós e em silêncio, especialmente se você é mãe de crianças pequenas como eu. Não encontramos muito tempo em silêncio, tranquilo, para estarmos na presença de Deus, mas não tem problema. Ele está ao nosso lado durante todo o nosso dia. Mas procure fazer e preparar um momento especial com Ele. Às vezes, enquanto eu caminho, em vez de eu levar o celular, eu decido caminhar junto com as crianças, os meninos vão brincando e eu canto um louvor naquele momento, ali com o Senhor, na hora do parquinho. Então, a gente cria um momento especial, diferente para estarmos com Deus. Às vezes, tomar um café e colocar no outro lado também, preparar uma mesa ali para Jesus e chamar Jesus para estar com a gente. São coisas simples que podem se tornar momentos especiais no nosso dia a dia, no ordinário da vida, nos dias comuns. Preparar um momento especial. Por vezes, vemos a saúde mental como nosso bem-estar emocional. Mas para nós que somos separadas para Cristo, convidadas à santidade, saúde mental e bem-estar é ter a mente de Cristo. É agradar o coração de Deus. É olhar com perspectiva do alto, tendo Ele como a régua e não a nossa alegria. Pensar como Ele pensa, agradar o coração dEle e não apenas o nosso ego. Porque sem santidade não veremos a Deus. Que nós possamos buscá-lo, honrar sua santidade, conhecê-lo, temê-lo, reconhecer Ele como nosso Deus, aceitar a realidade em que vivemos, aceitar a vontade dele para a nossa vida e viver a vontade dele para a nossa vida. Semear bem-estar é estar bem com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Se esse episódio abençoou você de alguma forma, deixe seu comentário, me mande um feedback do que Deus falou com você e compartilhe também com outra amiga. Que Deus abençoe sua vida e nos encontramos no próximo episódio. Um abraço.